Que a atividade física faz bem para a saúde, a gente já sabe, né? Mas recentemente foi divulgada uma pesquisa inédita feita pela USP, gente, que mostra os efeitos dos exercícios para quem sofre com a Covid longa. Nome dado às condições das pessoas que tiveram casos graves da doença e sofrem com os benditos dos efeitos até hoje. Então, para dar algumas dicas de como usar a atividade física ao seu favor na luta contra as sequelas da Covid, eu recebo o personal trainer, o Alisson Rodrigo Sanotto. Boa tarde, Alisson. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Boa tarde para você. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Alisson, a Covid continua sendo um mistério. Cada paciente reage de uma forma. Então, alguns se recuperam antes, outros depois. Nos casos mais graves, as sequelas são físicas, motoras, enfim. Nesses casos, os treinos, eles ajudam bastante, é isso? Isso mesmo. Na verdade, a prática de atividade física como um todo, né, ela só traz benefícios. Mas no caso da Covid-19, como a Covid em si atacou inúmeras comorbidades, né, fez com que várias comorbidades se agravassem, né, o exercício físico se tornou fundamental para a melhora dessas comorbidades. Uhum. E a gente tem que cuidar também, porque às vezes as pessoas acabam saindo fazendo o exercício à torta e à direita. Também não é assim. As pessoas que tiveram sequelas graves da Covid, elas têm que ter um acompanhamento mais personalizado. É isso, Alisson? Isso mesmo, correto. Quando a pessoa ela teve essas comorbidades acentuadas, na verdade precisa primeiro fazer uma avaliação clínica, né? Procurar um médico para ver se ela já possui a liberação para a prática de exercícios físicos. Muitas vezes ele acaba ficando camuflado. A pessoa pensa que está bem, mas não está 100% pronta para voltar à atividade física. Às vezes vai começar a atividade física e aí surgem alguns problemas, algumas doenças começam a aparecer depois que começa a prática de atividade física. Aí a pessoa acaba não entendendo o porquê que surgiu só naquele momento, mas é o efeito retardado, né, da doença. Entendi. Aí muitas vezes também, isso eu já ouvi vários relatos, a pessoa fala assim, antes da Covid, eu andava, sei lá, 2, 3, 4 quadras e nem suava, nem ficava ofegante. Agora, vou subir uma escada, eu já fico ofegante. Ou seja, a sequela é relacionada ao pulmão, né? Insuficiência respiratória. Os exercícios, eles podem ajudar nesse sentido também, Alisson? Sim, sim. Na parte respiratória, então, para a gente entender o caso clínico, né? O que acontece? Você tem o vírus, né? O vírus do coronavírus. O primeiro contato que o corpo humano tem com o vírus é através da respiração, né? Atacando diretamente o pulmão. De modo geral, o que acontece, para simplificar? O processo inflamatório no pulmão diminui a hematose, né? Que é a troca de oxigênio e carbono ali no pulmão. Que muitas vezes, né, a pessoa diminuía a saturação de oxigênio no sangue e ela acabava sendo entubada, né? Então, há sim uma melhora, né? Depois, alguns ficam com o processo, a recuperação mais lenta, mas há sim uma necessidade da prática de atividade física para a melhora do sistema respiratório. Você, fazendo atividade física, você estimula teu organismo, teu próprio pulmão, né? O fato de você fazer uma atividade física, você precisa reoxigenar. Então, você começa com aquela respiração. Aquela respiração profunda, você aumenta a elasticidade, os alvéolos que estavam inflamados começam o processo desinflamatório, né? O sistema respiratório ele tem uma resposta imunológica própria, né? Para a recuperação. E sim, o exercício físico ele vai auxiliar, né? Vai potencializar essa recuperação. Entendi. E tem alguns exercícios, por exemplo, que o pessoal que está em casa, nos assistindo neste momento, eles podem fazer, que sejam exercícios que qualquer pessoa pode fazer, assim, Alisson? Sim, vai depender muito da limitação que cada um tiver, né? Tá. Por exemplo, nesse estudo que você citou ali da USP, houve também um aspecto cognitivo, da melhora, né? Então, o indivíduo, na questão cognitiva, às vezes ele tinha perca de memória, às vezes isso tem relação com as sinapses neurais, né? Elas acabam ficando reduzidas, também um processo inflamatório que acontece na massa cefálica. Com os exercícios físicos, você começa a ter uma ativação neural, começa a ter uma funcionalidade melhor e atividades diárias, como lavar a calçada, estender a roupa. Você começa a fazer atividades em casa, a própria elevação. Você faz uma elevação, pega um pezinho, pacote de feijão. Pacotinho de feijão está em casa. Faz lá 10 levantamentos, descansa um pouquinho, mais 10, descansa um pouquinho, repete umas 3 vezes. O ato de você levantar da cadeira é um agachamento, na verdade, né? Você parar para pensar, é funcional. Você vai na academia e faz agachamento, nossa, para que eu estou agachando? Mas aí quando você vai sentar, como que você senta? Você agacha, você realiza o movimento de agachamento. Então fazer o agachamento encostando o glúteo, né? Bumbum na cadeira.
você faz ali 10, 12 repetições, controla já, auxilia com a respiração. Então, toda vez que você desce, você infla o pulmão, subiu, solta o ar. Repete, faz 12 vezes, descansa um minutinho. 1 minuto mais ou menos é o tempo que o sangue leva para dar uma volta completa no corpo, para reoxigenação muscular, né? E aí você repete mais 2 a 3 vezes. Prancha, questão abdominal, você pode fazer a prancha. Para quem não consegue fazer aquela prancha tradicional apoiada no chão, apoia no sofá, apoia os 2 cotovelos, fica de joelho, tenta sustentar o peso corporal ali por alguns segundos. A maioria, né, fica ali 30, 40 segundos. Depois estende, depois tenta colocar os cotovelos no chão, ficar com o joelho, depois avança, só a ponta dos pés e os cotovelos. São exercícios que você pode estar fazendo em casa sim. Basta querer, basta buscar. Basta querer, basta buscar, viram só, gente? Aí também tem muitas pessoas, por exemplo, que pensam assim, mas Patrícia, por exemplo, eu tenho alguém na família, um idoso, alguém que sofreu e tá com essas questões. Aí o interessante é você buscar uma ajuda especializada, um personal, alguém que explique melhor, porque daí quando a gente lida com mais fatores além da Covid, por exemplo, a idade, o fator idade, outras comorbidades, aí tem que ter uma avaliação mais completa, né, Alisson? Positivo. Tem questão ortostática, né? Às vezes a pessoa tem alguma limitação, alguma fratura. Teve alunos meus, né, que pós-Covid tiveram aumento de dores nas costas. Olha. Eu quebrei e tal, assim, o punho. Depois da Covid eu sinto essa dor direto, com frequência. Dor na coluna. Dor na coluna é uma das mais, assim... alguns nem sabiam que tinham. No pós-Covid, comecei uma dor nas costas e foi se acentuando. Na verdade, o coronavírus, né, ele acha o teu ponto fraco e ataca nele, né? Então, você ter a ajuda de um profissional para não se machucar fazendo atividade física, né, fazendo exercícios físicos, é de fundamental importância. O que chega de gente na academia, às vezes a pessoa te procura, né? Eu me viro sozinho. Você dá espaço para ele e começa a observar de longe. O que eles fazem de coisa errada, só estando lá para ver. Não tá na história. Então, você vai dando aquela, né? Dá uma interferidinha de leve aqui. Às vezes a pessoa é de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que não gostam, né, de ser interrompidas. Você ajuda aqui, ajuda ali, até pessoas que não têm, né? Não tiveram nenhum Covid, não tiveram nada, chegam na academia e fazem errado. Então, para as pessoas que têm ainda uma necessidade a mais, é de fundamental importância. Com certeza. Alisson, muitíssimo obrigada pela presença. Passa seu Instagram, se alguém quiser já te seguir, já vai te seguindo, vai vendo as dicas que você posta também, vai lá. Ok. Personal _ Alisson Sanoto, Alisson com 2 L's, e tem lá o direct, o link na bio lá, só me chamar. Perfeito. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.